Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 8 horas e 31 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. E vamos aos destaques desta segunda-feira, dia 6 de junho. Aumento nos casos de Covid faz escolas de São Paulo suspenderem aulas presenciais e retomarem o ensino à distância. Mais de 500 pessoas são resgatadas de trabalho escravo no Brasil só neste ano. E você confere também. Comemorações do Jubileu da Rainha terminam com desfile e aparição surpresa de Elizabeth II. E olha só, a gente começa essa edição falando de pandemia. A nova alta de casos de Covid-19 tem feito escolas de São Paulo suspender as aulas presenciais e recorrer novamente ao ensino à distância. A medida tem sido adotada tanto em colégios particulares quanto em escolas da rede pública. A pandemia de Covid piorou no estado de São Paulo ao longo das últimas semanas. No período de um mês, o número de internados pela doença subiu até 275% em hospitais privados do estado. Dessa forma, os colégios das redes municipais e particulares passaram a retornar com o ensino remoto. O documento com as orientações para retorno seguro às aulas, divulgado no fim de março pela Prefeitura de São Paulo, prevê que, a partir do segundo caso de Covid na mesma sala de aula, pode-se recomendar o afastamento por 14 dias de todos os alunos, professores e funcionários. A medida vale para turmas dos ensinos fundamental, médio e de nível técnico ou superior. A Prefeitura de São Paulo acrescentou em nota que as áreas da saúde e educação fazem um trabalho conjunto visando o controle da transmissão da doença na comunidade escolar. Apesar de seguir bem abaixo do pico da variante Ômicron no fim de janeiro, a variação tem ligado o alerta das autoridades. O Comitê Científico, grupo que assessora o governo de São Paulo sobre ações adotadas durante a pandemia, voltou a recomendar nesta semana o uso de máscaras em ambientes fechados. A orientação, porém, não altera a legislação vigente que prevê o uso obrigatório apenas em ambientes hospitalares e no transporte coletivo. Olha, e ainda falando de pandemia, o Brasil confirmou mais de 6 mil casos de Covid-19 em um dia. Os números não incluem dados de 10 estados e também do Distrito Federal. O país confirmou 8 mortes por Covid-19 em 24 horas. Já são contabilizados 667.005 mortes pela doença desde o início da pandemia. Também foram registrados 6.266 novos casos de Covid-19 em um dia. São 31.159.335 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 79 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com uma variação de menos 22% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 29.394 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de alta, com uma variação de 100% em relação a 2 semanas. Não atualizaram os dados Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Tocantins. Olha, e depois das clínicas particulares, agora é a vez das farmácias. Aqui em São Paulo, uma drogaria já começou a vender e aplicar a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. O celular desta farmácia em São Paulo não para de tocar desde que os clientes souberam da disponibilidade da vacina contra a Covid-19. Assim como aconteceu nas clínicas particulares de vacinação, as farmácias também vão poder comercializar as doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. A venda foi liberada depois que o governo federal decretou o fim da emergência sanitária no país em abril. A ideia é que o setor privado possa contribuir para a melhora nos índices de vacinação, sobretudo das doses de reforço. Elas devem ser agendadas com antecedência e serão aplicadas conforme a determinação da pasta. A gente tem um pré-requisito, né? Então ela tem que ter de 18 a 59 anos no momento. Aplicamos a segunda e terceira dose, tá? E ela tem que vir, sim, com a carteirinha da Covid para comprovar a dose anterior e o RG. Quem optar pela vacina aqui da farmácia vai ter que desembolsar R$ 229,90. Isso inclui a aplicação. Cada frasco possui 10 doses, que devem ser aplicadas em até 48 horas.
Agora a gente está atingindo várias faixas etárias, né? Então, eu tenho pacientes aí já com 80 anos, 60, pessoas que vão tomar ainda a terceira dose, que têm interesse na AstraZeneca, né? Que estão na faixa aí de 30, 40 anos. Segundo a Anvisa, as vacinas autorizadas no Brasil estão aprovadas somente para as indicações que constam em bula, incluindo a faixa etária e doses indicadas. O órgão disse ainda que, fora das indicações da bula, esse uso deve ser baseado em evidências científicas e sustentada na responsabilidade do médico que vai prescrever a dose. Olha, e nós entramos em contato com a Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias, mas a entidade preferiu não comentar o assunto. E já que a gente está falando em vacinação, vamos então dar um balanço da vacinação contra a Covid em todo o país. O Brasil aplicou mais de 443 milhões e 475 mil doses da vacina. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,82% da população, enquanto 78% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço passam de 46% dos brasileiros. E a partir de hoje, o estado de São Paulo começa a aplicar a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 50 anos ou mais e profissionais da saúde. E olha só, é celebrado hoje também o Dia Nacional do Teste do Pezinho. E neste ano a data ganhou um motivo especial para ser comemorada. Uma versão ampliada do exame passou a ser disponibilizada de forma gratuita. A novidade possibilita diagnósticos de cerca de 50 doenças nos bebês. A iniciativa significa um grande avanço para a população, já que o teste detecta precocemente algumas doenças metabólicas sérias, raras e assintomáticas. E a comitiva brasileira, chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, retornou hoje ao Brasil após viagem a Angola. O grupo tratou de vários assuntos importantes para o país. Fizeram parte das discussões representantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e do secretário executivo da CPLP, Zacarias da Costa. A comitiva do Brasil foi liderada pelo ministro de Estado das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, e teve a participação de parlamentares. O deputado federal Davi Soares deu detalhes sobre a pauta do evento. Os 9 países vão debater novos acordos, novas propostas de parcerias. Estamos aqui para dar o recado que do Congresso Nacional eles podem esperar a ratificação objetiva e o interesse do Brasil em aprofundar os laços sociais e econômicos com os países de língua portuguesa. Os ministros também falaram sobre o cenário pós-pandêmico, transformação digital, mudanças climáticas e globalização. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia também gerou preocupações quanto à escassez de alimentos e à elevação de preços de insumos da cadeia alimentar. Os participantes também abordaram o intercâmbio cultural das nações de língua portuguesa, questões político-diplomáticas e direitos humanos. Os ministros integrantes da CPLP reafirmaram o compromisso com a democracia, com a imunização contra a Covid-19 e com a busca de soluções pacíficas para todos os conflitos. Olha, e agora um dado alarmante. Um total de 500 pessoas foram resgatadas em situação de trabalho escravo no Brasil só nos 5 primeiros meses deste ano. 22 delas estavam no estado do Mato Grosso do Sul. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. 3 trabalhadores rurais, entre eles um idoso de 70 anos, estavam vivendo neste acampamento insalubre enquanto prestavam serviços numa fazenda próxima a Corumbá. O caso foi denunciado pela filha do idoso, que tirou as fotos e encaminhou para a Polícia Federal. A denúncia ela precisa chegar às autoridades competentes para a gente poder agir, fazer os resgates, né? Quer dizer, tirar essas pessoas dessa situação, poder fazer os pagamentos, poder fazer o reconhecimento dos direitos. Então, isso pode ser feito, como você disse, através de qualquer meio. O nosso telefone pode ser nas cidades mais próximas em que há uma autoridade policial,
essa vítima, um familiar ou uma pessoa que conhece essa situação pode se valer. Se tiver condições de tirar fotos, fazer vídeos, hoje em dia os aparelhos de celular nos possibilitam, e isso acaba reforçando as provas realmente dessa situação e facilitam, inclusive, a chegada das equipes para fazer o atendimento desses trabalhadores. A ação ajuizada no final do ano passado resultou num acordo judicial. Está programado para o dia 6 de junho o pagamento de indenização de R$ 5.000 para cada trabalhador por 21 dias trabalhados e mais R$ 37.500 que serão doados a uma entidade beneficente indicada pelo Ministério Público. No país, do começo do ano até o dia 13 de maio, 500 pessoas foram resgatadas em situação de trabalho análogo à escravidão. A inexistência de condições sanitárias, a inexistência de alojamento adequado, água potável inexistente, a inexistência de banheiro ou banheiros muito precários, a não disponibilização de comida e água para todos, a impossibilidade de eles terem materiais de primeiro socorro e um ambiente de trabalho minimamente seguro e saudável. Quando há um conjunto de fatores que se somam, nós podemos levar ao conceito de trabalho degradante, que é o oposto de trabalho decente. No ano passado, o Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul resgatou 81 trabalhadores em situação análoga à escravidão em 9 diferentes propriedades rurais. O número é 17% maior do que em 2020, quando foram resgatados 63 trabalhadores, e é 72% maior do que em relação a 2019, quando 43 pessoas foram encontradas em situações degradantes de trabalho. Dados do Ministério do Trabalho e Previdência mostram que este ano Mato Grosso do Sul ocupa a 3ª posição entre os estados que mais exploraram os trabalhadores rurais, ficando atrás apenas de Minas Gerais e de Goiás. Infelizmente, o Mato Grosso do Sul possui muitos casos. Inclusive, a gente percebe que dos últimos 2, 3 anos, talvez aumentados aí por conta da pandemia, da situação de vulnerabilidade das pessoas, um aumento desses casos, essas denúncias chegam mais ao Ministério Público do Trabalho. E isso se dá aqui no nosso estado, principalmente na área rural, em que a gente ainda tem muitos trabalhadores em fazendas, em locais distantes, em regiões muitas vezes distantes de qualquer aparato do estado, além também de nós termos uma população indígena que acaba sendo muito vulnerável e estarmos aí na fronteira seca com 2 países, que também acabam trazendo essas pessoas para buscar uma vida melhor, quando, na verdade, muitas vezes são submetidas a essas situações degradantes de trabalho. E nós vamos agora para um rápido intervalo. E no próximo bloco você confere as notícias internacionais. A onda de violência continua nos Estados Unidos. 10 pessoas morreram no fim de semana em novos tiroteios. E você confere também. Milhares de pessoas comparecem ao desfile de encerramento das comemorações dos 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez seja bem-vindo. Nós estamos de volta ao vivo com o segundo bloco. Agora são 8 horas e 48 minutos pontualmente pelo horário de Brasília e você confere agora as notícias internacionais. E olha só, pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas em 4 tiroteios que aconteceram nos Estados Unidos no último fim de semana. A escalada de violência no país preocupa as autoridades. Domingo violento nos Estados Unidos. Pelo menos 3 pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas na cidade de Chattanooga, no estado do Tennessee. Segundo a polícia, 14 pessoas foram vítimas de disparos e outras 3 foram atropeladas por veículos que tentavam fugir do local. Foram confirmadas 3 mortes, 2 delas relacionadas com ferimentos provocados por arma de fogo e uma por lesões sofridas após um atropelamento. Entre os feridos havia pelo menos um menor de idade. O estado de muitas vítimas é grave.
De acordo com a polícia, havia mais de um atirador no incidente que ocorreu perto do restaurante Mary's Bar and Grill, no centro de Chattanooga. O incidente aconteceu apenas 2 horas depois de outro tiroteio registrado na Filadélfia, que deixou 3 mortos e 11 feridos. Homens armados abriram fogo na noite de sábado em uma rua movimentada na Filadélfia. Os outros 2 estados que registraram tiroteios e mortes foram Arizona e Carolina do Sul. Neste último caso, as vítimas foram 5 adolescentes e uma criança de 12 anos que estavam em uma formatura. E a gente muda de assunto e fala agora da guerra na Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez uma nova ameaça à Ucrânia. Putin disse que se o Ocidente enviar mísseis de longo alcance ao país, Moscou atacará novos alvos. A declaração do presidente chega depois que os Estados Unidos anunciaram na semana passada que forneceriam à Ucrânia um sistema avançado de mísseis. Se eles estão sendo fornecidos, tiraremos as conclusões apropriadas e usaremos nossas armas, das quais temos o suficiente para atingir alvos que ainda não atingimos. Mais cedo, o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, reportou bombardeios ao amanhecer contra 2 bairros da cidade, os primeiros contra a capital ucraniana desde 28 de abril. Segundo as autoridades ucranianas, os mísseis russos atingiram infraestruturas ferroviárias. Apesar do bombardeio na capital ucraniana, os combates mais intensos ocorrem na cidade de Severodonetsk, onde as tropas ucranianas recuperaram o controle da metade da localidade, afirmaram as autoridades. Além de causar milhares de vítimas, a guerra continua a pesar nas exportações de grãos, das quais os países africanos dependem. O conflito traz o medo de uma crise alimentar, principalmente nos países mais pobres. Uma tragédia em um depósito de contêineres em Bangladesh deixou mais de 300 feridos e pelo menos 49 pessoas mortas. Um incêndio provocou uma enorme explosão em um depósito de contêineres em Sitacunda. Muitos feridos foram levados em estado grave para hospitais da região. O armazém privado está localizado a 40 quilômetros do grande porto de Chittagong, no sudeste do país. O incêndio começou no sábado por volta das 9h30 da noite, pelo horário local. Centenas de bombeiros tentavam apagá-lo quando, 1 hora após a declaração do incidente, vários contêineres de produtos químicos explodiram. A Autoridade Regional da Saúde destacou que muitas pessoas estão desaparecidas, inclusive jornalistas que cobriam o incêndio ao vivo. Pelo menos 7 bombeiros morreram e 4 estão desaparecidos. A gigantesca explosão sacudiu prédios a vários quilômetros de distância. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson corre o risco de deixar o cargo. Nesta segunda-feira, o Parlamento do Reino Unido fará uma votação para decidir se ele ainda tem confiança para continuar liderando o governo. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson vai ser submetido nesta segunda-feira a um voto de confiança dos deputados do Partido Conservador. O processo foi anunciado em um comunicado pelo presidente da Comissão de Organização Interna do partido, Graham Brady. Os conservadores precisavam das cartas de 54 parlamentares para organizar a votação. Em caso de derrota do premier, o partido vai organizar uma eleição interna para designar um novo líder que vai assumir o cargo de primeiro-ministro. Se Johnson passar vitorioso pela votação, não vai poder ser submetido ao processo por 1 ano. Um porta-voz do gabinete de Johnson afirmou que a votação é uma oportunidade de colocar um ponto final e seguir adiante. O escândalo das festas organizadas durante os confinamentos contra a Covid-19, que começou há 6 meses, cresceu na semana passada depois da publicação de um relatório administrativo que detalhou a dimensão da violação das restrições, o que provocou novos pedidos de renúncia do premier. Na China, um trem em alta velocidade descarrilou, matando o condutor e deixando vários passageiros feridos. O acidente ocorreu neste sábado na província de Guizhou, no sul da China. O trem, que seguia para a província de Guangdong, descarrilou após passar sobre escombros perto de um túnel. Vídeos publicados em vários meios de comunicação mostram cenas de caos em um dos vagões após o acidente, com passageiros gritando em meio às bagagens e comida espalhada pelo chão. Segundo uma TV local, o condutor morreu. Um inspetor e 7 passageiros foram hospitalizados, mas suas vidas não estão em perigo. Acidentes fatais são raros na rede ferroviária de alta velocidade da China, a maior do mundo. Em 2011, cerca de 40 pessoas morreram em um acidente de trem em Wenzhou, perto de Xangai.
E um grande desfile em Londres, que reuniu milhares de pessoas, marcou o encerramento das comemorações pelos 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II. A Rainha Elizabeth II fez uma aparição surpresa neste domingo na varanda do Palácio de Buckingham para acenar para a multidão no último dia de comemorações por seus 70 anos de reinado. Vestida de verde, a soberana de 96 anos, ausente da maioria dos eventos de seu jubileu de platina, apareceu acompanhada de seus herdeiros Charles e William, com suas mulheres e filhos, antes do hino britânico God Save the Queen. Para muitos ficou a impressão que as comemorações marcam o fim de uma era, após um reinado sem precedentes que começou em 6 de fevereiro de 1952, em um Reino Unido que ainda era um império colonial em recuperação do pós-guerra. Os participantes das festividades tinham consciência da dimensão histórica do momento. Nunca um monarca britânico reinou por tanto tempo e é improvável que esse recorde de 70 anos seja quebrado no futuro, dada a idade de seus herdeiros. Olha, e a gente volta ao Brasil com uma reportagem curiosa para encerrar essa edição. Uma nova espécie de dinossauro foi descoberta em Ibirá, no interior de São Paulo, onde já foram localizadas outras espécies em anos anteriores. É um titanossauro, com o tamanho de um pônei e já possui características diferentes de outros dinossauros. Acompanhe. Trata-se de uma espécie herbívora conhecida pelos longos pescoços. Neste caso, o fóssil é menor e o tamanho pode ser comparado com o de um pônei. Algumas características são semelhantes à dos pássaros e servem para auxiliar no voo e também para controlar a temperatura do corpo, que seria a função principal para a nova espécie de dinossauro que viveu no período Cretáceo há 80 milhões de anos. A descoberta faz parte de uma pesquisa que envolve diversos paleontólogos e começou há alguns anos, mas ainda não há data para a publicação científica. Por isso, o nome da nova espécie e foto do fóssil não foram divulgados. Ibirá já foi cenário de descobertas de outras espécies de dinossauros. Uma delas foi o Thanos simonatoi, uma espécie carnívora cujo fóssil foi encontrado no município em 2018. Em 2020, uma tartaruga de 15 a 20 centímetros de comprimento, que conviveu com dinossauros e crocodilos famintos, também foi encontrada na cidade. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!